Olá, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos novamente aqui com o escritor americano Steven Pressfield, que esteve nos prestigiando há algumas semanas e hoje aceitou retornar para conversar conosco na Semana da Arte da Escola Nova Acrópole. Nós, em Nova Acrópole, uma vez por ano, dedicamos uma semana a falar sobre arte, sobre beleza, sobre elevação da consciência através do canal da beleza. O professor Steven Pressfield é escritor, roteirista de cinema americano, com 15 títulos publicados e vários best-sellers. É muito admirado por suas obras de ficção histórica e as não ficcionais. Eu destacaria nas duas categorias Portões de Fogo, como ficção histórica, e A Guerra da Arte, como obra não ficcional. O filme Lendas da Vida, estrelado por Matt Damon e Will Smith, é uma adaptação para o cinema de seu belo livro A Lenda de Bagger Vance, que, por sua vez, foi inspirado no livro sagrado indiano Bhagavad Gita. Eu agradeço muito a presença, Mr. Pressfield, seja muito bem-vindo. O senhor tem um público que o admira tremendamente no Brasil. Sinta-se à vontade, sinta-se em casa. Nós vamos, então, procurar elevar um pouco a consciência das pessoas, percebendo o valor da beleza e procurando ajudá-las a implantar essa mentalidade nas suas vidas. Vamos então começar. Oh, thank you. Seja muito bem-vindo à nossa casa muito obrigada. novamente. Nova Acrópole o recebe com muito carinho, sempre. Bom ressaltar que somos seus fãs. Bom, nossa primeira pergunta é muito simples e muito direta. Eu gostaria que, com essa simplicidade e profundidade que o caracteriza, o senhor pudesse definir para nós o que é para o senhor a beleza. First of all, thank you very Primeiramente, muito obrigada, professora, por ter aqui boas-vindas novamente. Eu gostaria de estar aí presente novamente. Eu espero que eu vá algum dia aí ao vivo falar com você. Eu vou dar uma resposta muito direta. Talvez não seja o que você esteja esperando. Em 1969, eu usei LSD pela primeira vez com muitos amigos meus. E nós fomos para esse rio muito bonito, em um dia muito ensolarado. Um pequeno rio que você consegue entrar rapidamente e se molhar. E como vocês já sabem, LSD faz com que o seu cérebro faça coisas diferentes e te mostrar uma realidade que você nunca viu antes. Então, eu encontrei uma pedra no meio desse rio e eu estava sentado ali. Os meus amigos estavam subindo para cima e para baixo do rio. E a química do LSD começou a entrar e ali eu comecei a mudar minha percepção. Eu estava vendo os meus amigos e todos estavam muito bonitos. E eu comecei a ver que os cabelos, os olhos estavam tão lindos, além daquilo que eu poderia imaginar. E eu fiquei pensando, nossa, que incrível! E eu comecei a pensar, meus amigos são lindos, na verdade. Talvez não seja a droga, talvez não seja a química, talvez seja outra coisa. Tinha uma menina, a Melinda. A Linda, eu sabia que ela não era bonita, geralmente, mas ela estava atrás de mim no momento e eu falei para mim mesmo, eu vou virar agora. Eu vou olhar para a Linda e esse vai ser o teste do que está acontecendo aqui. Então, eu virei para olhar para a Linda. E ela também estava extremamente bonita. Seus olhos, tudo. E o que foi impressionante para mim foi que não estava vendo apenas a beleza física. Estava vendo a essência dessas pessoas, como se estivesse tirando a personalidade delas e vendo além disso.
Depois de algumas horas, quando voltamos à Terra, a minha conclusão de toda essa experiência, e já falei com os meus amigos sobre isso, a conclusão deles também foi a mesma, foi que o que nós estávamos vendo, a beleza que estávamos vendo sob a influência dessa química, esse era o mundo verdadeiro. E quando voltamos para a nossa vida regular, as pessoas não estavam tão bonitas assim, e era como se tivesse uma versão menor da vida. Então, para mim, isso foi bem marcante. Então, quando eu olho para algo e eu penso, oh, isso aqui não é tão bonito, eu depois penso, não é que isso seja feio, mas a sua visão, não sei porquê, foi fechada e você não conseguiu ver além do que você está vendo. Eu não sei se isso é uma boa resposta, professora, mas eu acho que realmente a forma que eu estava vendo o mundo pela influência dessa droga foi como Deus vê o mundo, Jesus vê o mundo, como se fosse algo além da parte física. E existe beleza em tudo, não existe nada que seja feio no mundo. E nós somente julgamos algo como belo ou como feio, é porque a nossa visão de algum momento é fechada. Então, eu diria que a essência do mundo e a essência do amor, se nós pudermos ver isso, e seria beleza. Se nós pudéssemos ver isso, nós veríamos beleza em tudo, sem medo, sem nenhum tipo de crítica. É interessante que, para os gregos, por exemplo, o kalos e o ágathos, e mesmo para o latim, né, o bônus, o belos, bondade e beleza eram praticamente uma única coisa, inclusive vindas de uma mesma raiz lá no próprio indo-europeu. Essa diferenciação, e aliás é muito interessante, uma ocasião eu lia um livro escrito por Peter Brook, o diretor de um filme muito bonito chamado Mahabharata, que eu não sei se o senhor conhece, e ele esteve na Índia, viveu algum tempo na Índia para poder fazer Sim, conheço. um roteiro desse filme. E ele dizia que mandaram que ele falasse com uma anciã, para que ela contasse tudo que ela sabia sobre o Mahabharata. E disseram que era uma mulher muito, muito bela. E ele, chegando lá, constatou que era uma anciã, que era uma mulher realmente de uma beleza que não era física, era uma senhora de idade bastante avançada, mas que emanava beleza. E ele achou interessante que, dentro desse contexto da Índia, ainda nos nossos dias, eles falavam que o jovem é atraente. Em geral, o belo é utilizado mais em relação àquelas pessoas mais maduras e mais sábias, ou seja, o belos e o bônus, o kalos e o ágathos. Se ele percebe, eu sei que o senhor também estuda muito essas culturas greco-romanas para a confecção dos seus romances, o senhor percebe que essa noção foi perdida ao longo da história. I think so, yes, yes. Sim, exatamente. Eu acredito que essa visão realmente foi perdida. Continuando com a nossa conversa, eu separei um verso de um poema que eu gosto bastante, que é o Vaso Grego, do poeta John Keats, que ele diz: a verdade é beleza, a beleza é verdade. É tudo o que há para se saber, e nada mais. Só acho que a busca da beleza aproxima o homem da lucidez, da sabedoria? Ou seja, alguém que busca entender a vida através do caminho da beleza também se aproxima da lucidez, da sabedoria? I think this is a really tough. Essa é uma pergunta bem difícil. Eu acredito que a beleza realmente seja algo misterioso. Eu não tenho certeza. Eu queria dar uma resposta mais clara, mas quando você olha para, por exemplo, um tigre ou um pôr do sol ou qualquer coisa que Deus criou e que seja muito bonito, eu fico me perguntando por que, se nós assumimos que tem um criador, por que que não
tem tudo bonito, não tem uma razão para as coisas serem tão bonitas, o oceano, o rio, o ser humano. E para mim, sempre foi um mistério, porque a beleza não parece servir nenhum propósito e, na verdade, todas as coisas que nós fazemos como artistas e como humanos, estamos sempre tentando fazer todas as nossas coisas bonitas, belas. E eu não tenho certeza do porquê. E eu gostaria de saber, na verdade, saber qual que é a sua opinião em relação a isso. Porque você está vendo um filme, por exemplo, que está falando de várias coisas horríveis, pessoas sendo mortas o tempo todo, guerra, mas os produtores do filme sempre tentam fazer isso de uma forma bonita. E eles têm que fazer isso realmente, como se fosse uma obra de arte. E eu fico me perguntando, por que que aí isso acontece? Talvez, por exemplo, aquele, aquela pintura de Picasso, Guernica, que foi feito para poder realmente atacar a guerra da Espanha. E todas as coisas que estão ali distorcidas, o Picasso pintou dessa forma cúbica para poder passar esse horror do evento. Mas o que ele fez foi lindo. E ele queria que fosse lindo. E deveria ser lindo. E eu não sei por quê. Nós, como artistas, sempre temos muita dificuldade, por exemplo, de fazer todas as coisas serem bonitas. Mesmo que se eu estiver descrevendo algo muito ruim, nós tentamos fazer isso de uma forma bonita. E eu queria saber de você, a beleza tem um propósito? Sim, eu vou falar sobre isso, mas só realçando o que o senhor disse, eu conheço um escritor que conseguiu fazer com que uma guerra, a Guerra das Termópilas, ficasse tremendamente bela. O senhor não conhece, não, é alguém que eu vou lhe apresentar um dia. Ele tem um livro chamado Portões de Fogo. É um escritor bastante interessante. Mas o que me parece em relação a essa questão do propósito da beleza, segundo o que eu penso filosoficamente falando, se pegarmos, por exemplo, a ideia de Pitágoras, da década pitagórica, que tudo saiu de um zero lá no início, tudo vem para a unidade. E no final, quando chega ao 10, tudo volta ao 1 e tudo é reabsorvido no zero novamente. Me parece que a evolução de todo o universo é rumo à unidade. E como somos múltiplos, para chegarmos à unidade, precisamos de harmonia entre nós, para encaixarmos como peças de um quebra-cabeça. E ao encaixarmos como peças de um quebra-cabeça, recuperamos a unidade na multiplicidade. Eu acho isso bastante interessante, porque se você considera um atributo mais próprio de Deus, a unidade, ele é uno. Quando nós vemos uma cena como, por exemplo, um pôr do sol, não existe nada que esteja sobrando ali. Não, tem vermelho demais, deixa eu tirar. Não, é perfeito. Nem existe nada faltando. Não, poderia colocar um pouco mais de amarelo. Não, nada sobra nem nada falta num pôr do sol. E naquilo em que nada sobra e nada falta, existe unidade. Ou seja, a unidade é uma pegada de Deus no meio do mundo múltiplo. E eu percebo que a beleza é a harmonia. E a harmonia compõe unidade no meio das diferenças. Um belo quadro são múltiplas cores, uma bela melodia são múltiplas notas. Mas quando se unem, não são muitas, são um só. Então, a beleza tem essa capacidade de recompor a unidade no meio da multiplicidade. É o que me parece, considerando não a mim, mas a todos os filósofos que trataram sobre isso. Mas com certeza o senhor tem essa habilidade de fazer com que momentos muito duros, como uma guerra, pareça a coisa mais bela do mundo, mais do que um love story. Aliás, a sua descrição da Guerra das Termópilas acaba sendo realmente um love story. Ah. Well, thank you for that. Muito obrigado por isso.
Muito obrigada por essa explicação sua, de 0 a 10, depois de 10 a 0. Muito legal. E realmente as coisas são perfeitas como elas são. E realmente talvez a beleza esteja aí para ensinar para nós que o mundo como já existe é perfeito. E quando nós não vemos dessa forma, tem algo errado na gente, na verdade. E eu acredito que seja isso, não é? Com certeza. Eu vejo uma árvore atrás do senhor pela janela. Já é noite no Brasil, mas na sua casa ainda é tarde. Se o senhor perceber, for lá fora e arrancar duas folhas dessa árvore, verá que nenhuma delas são iguais. E, no entanto, as diferenças compõem e produzem uma beleza fora do comum. A copa de uma árvore é sempre muito bela. Uma floresta na nossa Amazônia também é a maior biodiversidade que existe numa floresta no mundo. E é belíssima. Num metro quadrado você tem várias espécies vivendo ali em perfeita harmonia. Então eu acredito muito na beleza como harmonia. Recompor a unidade na multiplicidade. Para seguindo com o nosso questionário, eu reitero a todos que nos ouvem que posteriormente, muitos nos pedem, posteriormente teremos uma versão dessa nossa conversa, deixando a voz do nosso Steven Pressfield aparecendo de tal maneira que aqueles que dominem o inglês possam ouvi-lo diretamente. Não se preocupem, nem precisam pedi-lo, como da última vez. Nós disponibilizaríamos e imediatamente, assim que a gente tiver isso disponível, vamos disponibilizar a voz do Mr. Pressfield para que vocês possam ouvi-lo diretamente. Mas em consideração à maior parte do público, nessa primeira exibição, usamos um tradutor. Continuando, existe um filósofo que faleceu neste ano, pelo qual eu tenho grande estima, que é Roger Vernon Scruton. Ele tem um livro intitulado Beleza, não sei se o senhor o conhece. Ele diz que a beleza redime a vida... Não conheço. Ele diz que a beleza redime a vida da arbitrariedade, dando sentido às experiências, mesmo as mais dolorosas. Então ele mostra um quadro, por exemplo, da Paixão de Cristo, onde um pintor renascentista consegue dar beleza a um fato que em si é trágico. Ele diz que a beleza, quando você enxerga a harmonia, mesmo nos fatos mais duros da vida, você entende por trás deles um propósito. Portanto, a beleza redime a vida da arbitrariedade, da falta de sentido. Para ele, aquilo que mais nos faz sofrer é a falta de sentido aparente que vemos nas coisas. Se aprendemos a detectar beleza, mesmo nos momentos mais difíceis, conseguimos ter mais paz e mais serenidade. O que o senhor pensa a respeito dessa ideia, que, aliás, eu convido o senhor a conhecer? Existe um documentário sobre esse livro da BBC, que se chama Por que a Beleza Importa? É uma obra muito interessante e muito bonita. O que o senhor pensa sobre esse pensamento especificamente? I had never heard that before. Eu nunca tinha ouvido falar disso antes, mas eu concordo plenamente. Eu acredito que é uma das coisas que eu estava pensando antes de nós fazermos esse diálogo. As estátuas das Pietás, de Jesus sendo carregado por sua mãe, e como isso era provavelmente o momento pior que já ocorreu na vida. Mas o artista fez isso ficar maravilhoso. E ele tinha que fazer isso ficar maravilhoso, mesmo com tanta dor da situação. E eu acho que é o que você disse. É exatamente isso. Isso está certo. A beleza realmente é como se fosse uma redenção daquele momento. Eu não sei se arbitrariedade seria a palavra, mas eu acho que sem sentido é o que eu acredito. Se você conseguir presenciar isso, um problema sem sentido, e parecer como se fosse um mundo cruel, que não tem esperança, etc, etc. Quando um artista transforma isso e faz com que isso seja bonito, de alguma forma é como Deus vê o mundo.
com compaixão, com perdão, com inclusão de todas as coisas, realmente abraçando todas as pietás, por exemplo, que você mencionou, todos os romanos que crucificaram todos os cristos e todas as culturas que fizeram coisas horríveis durante toda a história da humanidade. Então, eu nunca tinha pensado nisso anteriormente e eu concordo plenamente. É exatamente isso que o artista está tentando fazer isso quando ele cria sua arte. Ele está realmente ele está tentando dar uma visão universal, um sentido universal, como se fosse uma visão das estrelas. Mesmo que eu considere que o artista nem sempre vê isso. Eu já assisti muitos filmes e já escrevi muitos livros bonitos, mas eu não estava tentando fazer isso. Eu não sei exatamente o que eu estava fazendo. Simplesmente veio a inspiração e eu escrevi. Eu não sei exatamente por que ficou bonito. Então, eu acho que talvez seja aquele momento que você conseguiu ter um insight. Muito obrigada, realmente, por compartilhar isso comigo. Com certeza, talvez o senhor não soubesse conscientemente, mas as musas que falavam através do senhor sabiam. E reitero que o senhor, reitero que o senhor adoraria conhecer essa obra de Sir Roger Scruton, que é um escritor maravilhoso, e essa obra sobre a beleza, especificamente, vale muito a pena conhecer. E retomando um pouco aquilo que o senhor disse de início, talvez nós não sejamos capazes de ver completamente a beleza das coisas, porque caiba a nós desenvolver, apurar essa vista, até que a nossa visão das coisas não seja só mais ampla, mas também mais profunda, e se assemelhe à visão do divino. Talvez seja um mérito que a gente tenha que conquistar. Momentaneamente, uma droga dá um vislumbre, mas nós temos que conquistá-lo na normalidade, por uma depuração do gosto, por uma elevação da consciência. Bom, continuando, eu cito uma passagem que o senhor coloca no seu livro A Guerra da Arte, de Somerset Maugham, quando ele diz: escreva apenas quando a inspiração vem. Felizmente, ela vem todas as manhãs, às 9 horas em ponto. Eu adoro isso, acho maravilhoso. A ordem em nossa vida, a disciplina, é importante para inspirar e gerar beleza? Yes, definitely. Now that's Sim, com certeza. Tem um poeta que fala Somerset Maugham, e eu concordo com ele. Sim, realmente, utilizar uma droga pode ser uma forma artificial de fazer isso. E nós, humanos, nesse planeta, geralmente temos um pouco de dificuldade de fazer isso de forma natural e fazer essa mudança e essa constrição da nossa visão faz com que nós não vejamos as coisas de uma forma bela. E quando eu usava essas drogas, bom, nós íamos para os lugares mais lindos de todos, para a praia, para ver o pôr do sol, esse tipo de coisa. E nós sentíamos como se nós tivéssemos que, de alguma forma, evoluir para poder ver isso na vida real, como você disse. Então, é interessante isso. O mundo visto por esses olhos era tão lindo, tão absolutamente lindo, que você não conseguia agir. Você simplesmente conseguia ficar ali em um estado de choque, olhando para tudo aquilo e inspirado. Se nós sobrevivermos no planeta e conseguirmos superar toda essa situação e conseguir voltar para a caverna e voltar a caçar os nossos animais, ver essa beleza seria incrível. Nós ficaríamos ali, nossa, que lindo, que lindo, que lindo. Então, acho que de alguma forma, essa visão
foi um pouco fechada para que nós conseguíssemos viver o nosso dia a dia, sem ficar ali apenas admirando a natureza. Hoje em dia, nós estamos pela metade, estamos vivendo pela metade. Não estamos mais vendo a beleza que Deus deixou impressa na Terra. Então, é nosso dever, nosso papel realmente de ampliar essa visão novamente e ver a beleza. Pela música, por livros, por filmes, pela arte no geral. E tentar trazer a nós mesmos novamente para essa visão. Sim, disciplina, ordem são muito importantes, com certeza. Se você pensar, por exemplo, num monge meditando e tentando fazer comunhão com Deus. E os hindus com o sadhu, eles fazem uma disciplina muito importante e muito real. Eles tentam realmente chegar ao samadhi, algo que está além da nossa esfera do mundo, chegar ao divino. E conseguimos fazer isso com disciplina, com foco, com a nossa disposição de estar quietos, eliminar nosso ego, eliminar todo tipo de problemas que nós tenhamos. Então, eu acredito sim, com certeza, que isso é crítico para conseguirmos fazer isso. Essa é a única forma que vamos conseguir, com certeza, na Terra. Chama atenção, o senhor deve conhecer isso muito bem, o momento em que na Odisseia, Ulisses, disfarçado, entra na casa de Penélope junto com os pretendentes e todos são desafiados a passar uma flecha por vários orifícios alinhados. E só ele o consegue, só ele o obtém. Eu acho isso muito interessante porque a flecha atingindo o alvo é o símbolo da vontade humana. E a vontade precisa, para poder chegar ao seu alvo, que os orifícios estejam alinhados. Ou seja, ela precisa da ordem. Eu acredito que o amor e a inteligência também, vontade, amor e inteligência são considerados os grandes atributos do ser humano, de onde nascem todas as outras virtudes. Todos eles necessitam da ordem para atingir o seu objetivo. Eu acho esse simbolismo muito interessante. Sem que todos os orifícios estejam em ordem, a flecha da vontade humana não atinge o seu alvo. Então, para a inspiração, para o amor, para a vontade, para a inteligência, eu acredito muito que a ordem seja extremamente necessária. Continuando, tem uma passagem de Platão que ele vai dizer o seguinte: a educação deve possibilitar ao corpo e à alma toda a perfeição e a beleza que podem ter. O senhor acha que é possível educar o gosto humano para que ele perceba a beleza também em planos mais sutis e não apenas na beleza dos corpos? Isso é muito parecido com aquilo que a gente acabou de falar, né? Mas também seria cabível perguntar: o senhor acha que mesmo em relação à boa arte, em relação a algo mais, digamos assim, que eleva a consciência, é possível educar o gosto e fazer com que as pessoas saiam da banalidade e consigam perceber um pouco mais a beleza? Yes, I definitely do. Sim, com certeza. Eu acredito que isso é possível. E eu sei que a minha experiência pessoal como um artista que está sempre se desenvolvendo, eu comecei a trabalhar bem pequeno em uma agência de propaganda e eu era um bárbaro, um idiota. Mas, aos poucos, com muitos mentores e professores que eu conheci ao longo do caminho, eu consegui realmente passar desse estado para pequenos negócios e o meu olho foi abrindo aos poucos. E eu acho que é exatamente isso que você está fazendo para a sua audiência, para os seus amigos da Nova Acrópole. Eles estão vindo a você e você, aos poucos, está ajudando eles a abrirem suas visões, a terem uma visão mais clara de coisas que eles não tinham antes. Então, com certeza, eu acho que
Nós podemos nos elevar aos poucos. Estamos todos famintos por isso, na verdade. Então, se nós assistíssemos um filme, por exemplo, veríamos com a nossa visão. Mas se outra pessoa que consegue ver aquilo de uma forma mais profunda, nós conseguimos gostar ainda mais daquele filme e falamos, nossa, eu acho que eu vou ter que ver de novo esse filme, porque eu não tinha notado isso antes. Ou uma música, por exemplo, uma pessoa sabe mais do que você e você fica, nossa, eu quero ouvir de novo. Então, com certeza, o que você falou é exatamente correto. A disciplina real precisa ser levada em consideração. Não prestamos muita atenção nisso hoje em dia. Nós achamos que é algo que vai acontecer magicamente, um impulso mágico que, de repente, automaticamente, nós vamos conseguir ter um eureka. Mas, na verdade, é passo a passo. É uma progressão realmente difícil e demora e leva tempo e, com certeza, eu acredito que a minha vida inteira como artista, você sempre tenta, aos pouquinhos, ver um pouquinho mais do que você não conseguia ver antes. Cada dia mais. Uma coisa que eu gostaria de esclarecer para o nosso público é que quando falo da elevação do gosto, não estou dizendo que todos devem começar a ouvir música erudita. Não estou falando de gêneros. O que eu falo é, imagine que você vai redigir, fazer uma redação a respeito do momento mais belo e mais elevado da sua vida. Que tipo de trilha sonora gostaria de ter por trás dessa descrição, por trás desse seu momento de concentração? Ou seja, a música, a arte em geral, que te eleve a consciência, ela é necessária. Ela é um convite a vibrar em um plano mais sutil. Não estou falando de gênero, nem detectando que devem ouvir isso ou aquilo, mas que devem buscar aquilo que lhes eleva a consciência. Existe um filósofo do século passado, Sri Ram, que ele dizia que a evolução nada mais é do que a depuração do gosto. E eu acho isso muito interessante. Por exemplo, começar a gostar daquilo que nos humaniza e rejeitar aquilo que nos torna cada vez mais brutos, animalizados, bestiais. Isso eu acho realmente uma observação a fazer sobre a necessidade psicológica de conviver com a beleza. Não sei se o senhor tem alguma coisa que gostaria de falar a esse respeito. This is a whole other side of a question that essa é uma pergunta que, na verdade, eu gostaria de fazer a você. Mas, muitas vezes, as pessoas acreditam que o que é beleza é muito cruel, pode ser cruel, ou pode ser algo que não tenha empatia. Eu sei que você conhece a história, eu não lembro onde eu estava. Um artista foi pedido por um rei para fazer um grande touro gigante de tamanho real. E eles colocaram um homem lá dentro e colocaram fogo lá dentro e torturaram a pessoa que estava lá dentro. E isso era o que o rei queria fazer. Ele queria, na verdade, colocar uma pessoa lá dentro para matá-la. Mas existe uma cena, Shoulder, não sei se você já viu essa história japonesa, de uma coisa parecida aconteceu. Uma pessoa estava sendo torturada e outra pessoa, a pessoa mais poderosa que estava fazendo essa tortura, estava adorando isso. Era como se ele estava achando isso belo, torturar o outro. Então, sim, existe um lado negro, ou pode haver um lado negro para a interpretação do que as pessoas acham que é belo. E eu gostaria de saber o que você acha em relação a isso. Uma das coisas que a gente conversa em filosofia. Às vezes nós não somos maduros para interpretar certas ideias que chegam até nós. Por exemplo, quando Albert Einstein fala sobre a teoria da relatividade geral,
As pessoas tendem a adaptar isso para o campo das humanidades e achar que tudo é relativo. Na verdade, só existe um ser que pode virar para o mundo e dizer tudo é relativo. É aquele que é absoluto. Que nós, que também somos relativos, as coisas que estão no mesmo plano de relatividade que nós, elas têm um caráter absoluto para nós. Então, eu imagino que, por exemplo, imagine uma pirâmide. O ápice da pirâmide seria o ideal humano, que é o máximo de valores, virtudes e sabedoria que se pode esperar de um ser humano. Tudo que conduz nessa direção necessariamente é bom, é belo e justo para o homem. Tudo que conduz na contramão disso seria injusto para com a natureza humana. Isso não é uma particularidade, e isso para os gregos era muito claro. Eles diziam que as pessoas ou banalizam ou sacralizam a vida. E sacralizar seria necessariamente subir o Olimpo, ou seja, ir a esse ápice de possibilidade do ser humano. Não importa muito se você é um artista, ou é um político, ou é um cientista, ou é um religioso, mas através dessa sua atividade, através desse seu campo de atuação, se você ruma para o ápice da pirâmide, aquilo que você faz é construtivo e é bom. Se ruma para baixo, necessariamente é destrutivo. E quanto mais crescemos na face da pirâmide que nos compete, mais próximos estamos uns dos outros. Aqueles que sobem estão cada vez mais próximos. Por isso que quando eu percebo as pessoas se desentendendo cada vez mais separadas, isso é um indicativo geométrico de que estão descendo na pirâmide e não subindo. E quando você desce, você se afasta. Então, eu acredito que exista um padrão de bom, belo, justo, como diria Platão, que é único para toda a humanidade. Que é aquilo que necessariamente nos aproxima de um ideal humano de valores, virtudes e sabedoria. Mas é realmente o que o senhor diz tem fundamento. Que no nosso momento histórico considera-se tudo como relativo. Então, o que é belo para um psicopata que gosta de assistir uma tortura tem validade como belo para ele. Não tem. Existe um escritor, inclusive vou citá-lo daqui a pouco na nossa conversa, um filósofo chamado David Hume, que ele dizia que se nós quiséssemos saber numa cultura estranha, que tivesse, por exemplo, uma música que nós não soubéssemos identificar se é belo ou não, a primeira coisa que teríamos que fazer era procurar um homem cujo caráter fosse harmonioso, cuja vida fosse equilibrada, e perguntar a ele o que ele achava. Porque um homem cuja vida é bela, cujo caráter é belo, ele é um juiz fidedigno e o seu testemunho deve ser considerado como um testemunho necessário. Porque ele tem dentro de si o critério de harmonia para identificá-la do lado de fora. Então, eu acredito que nesse sentido, considerando o ideal humano como valores, virtudes, sabedoria, existe sim o belo, existe o bom, existe o justo, como aquilo que leva nessa direção. E o contrário, aquilo que desce nessa pirâmide, que leva para baixo. Basicamente, é a minha visão filosófica. Well, that's great. I never heard that before. Isso é incrível. Realmente, eu nunca tinha ouvido falar disso e eu concordo plenamente com você. Eu acredito que a minha filosofia seja muito semelhante. Nessa esfera física, estamos todos separados e acreditamos que eu posso machucar você e você pode me machucar, eu posso fazer uma ação injusta com outra pessoa e ficaria bem. Mas na esfera superior, isso não é verdade. Estamos todos juntos nessa esfera superior. Então, a ação que fizemos embaixo foi uma violação. E vai gerar um karma. A violação da verdade mais extrema, mais superior, que nós vamos chegar no topo da pirâmide, mesmo sem saber que vamos fazer isso, mas vamos ter que fazer isso de uma forma ou outra, porque há uma justiça no universo que vai fazer com que isso aconteça. E nós esperamos que isso aconteça realmente, porque quando chegarmos ao topo da pirâmide, vamos nos unir. E quando algo une as pessoas, é bom.
Mas quando há um atrito entre as pessoas, realmente eu entendo que está indo para baixo da pirâmide, realmente. E a beleza? A beleza é algo que com certeza nós concordamos, com certeza. Mesmo o pior das criaturas acreditaria nisso, mesmo sem concordar nisso, a pessoa com certeza chegaria a essa conclusão. Quando você vê a beleza, você se sente mais humilde. Não tem como você se sentir superior àquilo. Quando você vê algo bonito, você quer estar perto daquilo. É como se você... Não é que você se sente pequeno. Na verdade, é porque você vê algo tão grandioso que você quer basicamente fazer parte daquilo. É um mistério para você. Então, realmente, a beleza é um mistério. Nós não sabemos exatamente de onde veio aquilo. E nós não temos uma resposta clara para isso. Nós simplesmente gostamos daquilo, mas não podemos taxar aquilo. Bom, continuando, a nossa próxima pergunta, eu repito um trecho que é citado, inclusive, no seu livro A Guerra da Arte, que é um trecho do Fedro de Platão, que ele diz o seguinte: se um homem chega à porta da poesia, intocado pela loucura das musas, acreditando que apenas a técnica fará dele um bom poeta, ele e suas composições jamais atingem a perfeição, mas são completamente eclipsadas pelo desempenho do louco inspirado. Não sei se o senhor sabe, mas eu sou uma grande admiradora da obra platônica e gosto demais dessa passagem, acho muito bonita. E aí eu lhe perguntaria, a inspiração é algo nosso ou vem de uma conexão com algo maior do que nós mesmos? That's a great question. I believe. Essa é uma ótima pergunta. Eu concordo plenamente com você de que é algo muito maior do que nós. Muitas vezes eu falo para os músicos e para os escritores, e muitas vezes eles acham que as inspirações das musas estão dentro de nós, em nosso inconsciente, em algum lugar dentro de nós. E eu acredito que sim, faz sentido, mas eu não acredito nisso. Eu acho que é uma força distinta, que eu não sei exatamente onde está, e eu concordo com os gregos antigos, que haja um reino mais elevado, Olimpo, qualquer nome que você queira chamar, uma outra dimensão, outros seres maiores do que nós que estão nesse local e eles se comunicam conosco dessa maneira. E eu já falei isso em outros livros. Os artistas conseguem ligar nessa estação de rádio e sentir essa vibração nessa parte do universo que as outras pessoas não conseguem sentir. Então, eles são especiais dessa forma. E eu acredito, com certeza, que vem de outro local. Eu não sei exatamente de onde, mas eu não acho que seja apenas dentro de nós. Eu acho que tem algo dentro de nós que pode acessar isso, que nós conseguimos ligar nessa estação de rádio. E essa a estação de rádio que quer se comunicar conosco e nós queremos ouvi-la, nós nos comunicamos com esse canal. Então, eu acho que é outra dimensão de realidade. Story and I'm sticking to it. Essa é a minha história e eu vou bater o pé com isso. Eu acho isso muito belo. Todos os dias limpo bem o carpete da minha porta para que as musas, ao entrarem, não sujem as suas vestes. Não sei se o senhor sabe, mas isso é pura poesia. Pura poesia. Existe uma passagem taoísta que diz que as sombras nasceram no mundo porque o homem se tornou opaco. Então é como se fôssemos um cano de bambu por onde a luz do plano das ideias, do plano do espírito entra e lança a luz no mundo, se não houver obstruções no meio do caminho. E nós precisaríamos simplesmente ser legítimos, ser puros, ser humanos o suficiente para não criar obstáculos à luz.
Então, de uma certa maneira, somos Oh, I like that. That's pontífices. great. Somos pontífices, né? Somos Isso é incrível. mediadores. Somos mediadores, eu acredito muito nisso. E aquilo que é mais legítimo, nós temos a humildade de saber que não foi nosso, que fomos bons mediadores. Conectamos bem e demos bem o nosso recado. I agree with that completely. Eu concordo com isso plenamente. Eu acho realmente que o meu papel, muitas vezes as pessoas me perguntam, qual que é o seu trabalho? O que que você faz? E muitas vezes eu falo, eu sou um servo das musas. É isso. Eu estou aqui para apenas seguir ordens, para ser um mediador, realmente, um canal, exatamente o que você falou. Qualquer coisa que venha de mim não é minha, veio de outro local. E é exatamente o meu papel ser um instrumento limpo, como você falou, um canal limpo para realmente receber essa luz. E eu acho para servir um propósito mais divino, pelo menos é o que eu gostaria de acreditar. Eu não sei. Mas eu acho que é exatamente isso. E chegar a essa realização em nós, ser o servo das musas, realmente salvou a minha vida. Muitos anos atrás. E aconteceu isso e desde então eu nunca mais larguei essa ideia de mão. Tem uma passagem da Batalha de Maratona, que é bastante conhecida, o senhor deve saber que quando os atenienses partiram para a Batalha de Maratona, acreditavam ser derrotados, que mais uma vez o inimigo estava em maioria. E eles deixaram instruções para que, em 3 dias, se eles não retornassem vitoriosos, que os atenienses pegassem todos os objetos sagrados e abandonassem a cidade, tocassem fogo na cidade, para que a cidade não fosse profanada. Acontece que, por alguma razão histórica, que também são os mistérios que a gente não saberia explicar racionalmente, apesar de estarem em minoria, os atenienses foram vitoriosos. E no 3º dia de batalha, eles pegam um velocista, um atleta, Fidípides, e pedem que Fidípides corra até Atenas e diga aos atenienses que eles tinham sido vencedores. E Fidípides havia lutado como todos os outros, estava exausto como todos os outros, e tinha pela frente 42 quilômetros de corrida. Tinha que chegar em Atenas antes que o sol se pusesse. E isso é a origem, inclusive, da prova olímpica da maratona. E Fidípides correu, e ao chegar às portas de Atenas, ele diz, vencemos, ninique camen, e tomba morto. Eu sempre uso esse exemplo nas minhas aulas, porque eu imagino que na nossa vida, todos nós somos um pouco como Fidípides. Antes de tombarmos, temos que dizer a nossa palavra sagrada, o nosso hieros logos, porque senão muitas Atenas, muita coisa bela vai ser destruída, se tombarmos antes de dizermos a nossa palavra sagrada. Isso para mim é uma metáfora que me acompanha constantemente. That's great. Isso é incrível, realmente. E agora eu entendo porque você tem tantos fãs devotos a você, porque realmente essa é uma história incrível e eu vou levar ela para mim também. Muito obrigada por contá-la. Bom, a nossa última questão. Um homem com uma boa constituição moral, um caráter bem formado, ou seja, uma vida harmoniosa, seria um bom juiz para opinar sobre o que é belo ou não à sua volta? Tem muito a ver com aquela ideia de David Hume que falamos ainda há pouco, do juiz fidedigno. Um homem com uma moral bela, uma vida harmoniosa, ele seria um juiz fidedigno para dizer para a gente o que é belo ou não? E a sua opinião deveria ser tomada como um testemunho necessário? I would agree with that. Eu concordo com isso plenamente, como nós acabamos de dizer, porque exatamente esse homem ou essa mulher não chegou a esse local
de uma forma proposital ou acidental. Isso foi um processo longo de aprendizado, de abertura dos olhos, como nós falamos anteriormente, de sair dessa visão constrita para ir para uma visão mais ampla. Então, para chegar no ápice da pirâmide, como você falou anteriormente, e isso não é algo que é apenas belo, mas é justo e levou a vontade dessa pessoa também para conseguir essa harmonia. Então, a pessoa que consegue atingir esses atributos é uma pessoa que demorou um tempo para fazer isso. E olhando pelo outro lado da pessoa, a beleza em si, a beleza verdadeira, pode levantar as pessoas que realmente nem acreditam e estão não tão evoluídas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Nos meus dias piores, em que eu estava perdido, realmente perdido, eu ficava tentando ler para ver se havia algo para me ajudar, e eu vi que mesmo alguns livros que eu admirava bastante no começo não funcionaram para mim quando eu estava realmente machucado. As únicas coisas que realmente funcionaram para mim foi ficar Homero, partes de Shakespeare e a Bíblia, uma parte da Bíblia do rei James. E lendo algumas passagens me levavam a chorar, mesmo não tendo nada especificamente que tinha de relação com o que eu estava vivendo, mas a beleza daqueles trechos realmente me tocava e me tirava daquele espaço perdido, me resgatava de onde eu estava, me dava sustância de algum momento, de alguma forma. Então, não é apenas a mulher e o homem que conseguem, mais evoluídos, que conseguem acessar essa beleza, mas a beleza em si contém algo que mesmo alguém que não seja tão evoluído assim, consiga acessar de alguma forma, em alguns momentos, em alguns instantes. E uma passagem que realmente funcionou mais do que qualquer outra, não sei porquê, mas é uma parte que realmente gosto bastante, é a fala de Naomi na Bíblia. Onde você for, eu irei. Onde você morar, eu morarei. Essa passagem, para mim, é o que mais me ajuda, de alguma forma, a chegar a essa conclusão e a realmente ficar emocionado e chorar. De alguma forma, é um elemento que consegue me elevar. Não importa quem esteja vendo, isso acontece. Sim. É uma feliz coincidência que o senhor tenha tratado de trechos que lhe elevam a consciência, trechos que lhe parecem belos, porque eu gostaria também de ler, se me permitir, um trecho que me eleva a consciência e que me parece tremendamente belo. Se me permite, eu poderia lê-lo? Sure, absolutely. Claro, claro, com certeza. Bom, para os nossos ouvintes, esse é um trecho onde um homem que era, digamos assim, prisioneiro dos persas, era um escravo, é pedido por Xerxes que ele falasse a respeito do que era um rei para os espartanos. Esse homem diz o seguinte para Xerxes: vou dizer a vossa majestade o que é um rei. Um rei não enfrenta o perigo de dentro da sua tenda enquanto seus homens sangram e morrem no campo de batalha. Um rei não janta enquanto seus homens passam fome, nem dorme quando eles estão vigiando sobre o muro. Um rei não exige a lealdade de seus homens através do medo, nem a compra com ouro. Ele ganha o seu amor com o próprio suor e os sofrimentos de que padece em nome deles. O que significa o fardo mais penoso. O rei é o primeiro a se levantar e o último a cair.
Um rei não exige o serviço daqueles que ele lidera, mas o fornece a eles. Ele os serve e não o contrário. Isso é um rei, Vossa Majestade. Um rei não gasta sua substância para escravizar os homens, mas, por sua conduta e exemplo, ele os liberta. That's pretty good. Ótimo, muito bem. É ou não Muito belo obrigada isso? por ler Me isso. diga. E, Isso é algo... Yeah, it goes to show you that the muse speaks. sim, realmente, como você pode ver, a musa está falando com vocês. Por coisas desse tipo, eu considero que o senhor é um testemunha fidedigno para falar sobre a beleza, um juiz fidedigno, por trechos desse tipo. Para aqueles que não conhecem, esse é um trecho dos Portões de Fogo, uma das obras-primas do nosso amigo Steven Pressfield. Lindíssimo. Todos aqueles que lideram deveriam conhecer esse trecho. Mas, enfim, nós nos aproximamos do final do nosso tempo e eu gostaria de, mais uma vez, lhe agradecer em meu nome, eu que sou sua fã, adoro o seu trabalho, gosto demais. E, para mim, é uma satisfação muito grande ser honrada pela sua amizade. Agradeço em nome de Nova Acrópole por ter participado da nossa Semana da Arte e espero poder contar sempre com a sua companhia. Daqui a pouco deve sair o seu livro traduzido no português e eu terei a felicidade de fazer o prefácio, né? Serei prefaciadora da nova edição da Guerra da Arte e isso para mim vai ser uma grande honra. Agradeço muito pela sua presença e gostaria de abrir para as suas palavras finais. Well, thank you very much, Professor. Muito obrigada, professora, novamente. Nós temos uma admiração mútua, porque eu também diria o mesmo em relação a você. Você é uma inspiração não apenas para todos os seus seguidores, mas para mim também. E hoje, mais uma vez, você me mostrou coisas, me ensinou coisas que eu nunca tinha pensado antes. Então, eu realmente agradeço muito as suas palavras em relação a mim e a ser tão carinhosa comigo. Eu nem sabia que você ia escrever o prefácio para a Guerra da Arte. Fico muito feliz com isso. E eu fico realmente incrivelmente feliz. Não tem ninguém melhor que você para escrever. E eu quero muito ler. Eu estou muito animado com isso. Eu espero que seja uma ótima edição e que venda bastante e que as pessoas gostem muito dessa edição. E que realmente seja a forma mais pura da tradução. Muito obrigada, foi realmente uma honra estar aqui com vocês e com os seus ouvintes, e eu espero que hoje tenha sido ótimo. Muito obrigada, eu sempre voltarei quando precisarem, até o momento em que eu possa ir pessoalmente. Esperamos sempre pela sua presença. Saiba sempre que aqui o senhor tem uma multidão de fãs que admiram muito o trabalho que o senhor faz e a beleza presente em todas as entrelinhas. Muito obrigada por tudo. Um abraço forte desde o Brasil. All right, I love you. Thank you very much. Bye Eu for te now. amo também. Tenha uma ótima noite. Muito obrigada a todos. Muito obrigada.